paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Apenas um versículo que diz o seguinte: pois não ignoramos os seus ardis, ou, em outras versões, não ignoramos as suas artimanhas. Esse versículo está num contexto onde Paulo fala à igreja de Corinto, onde ela deve perdoar um irmão que foi contra a doutrina de Paulo, foi contra a doutrina do Evangelho e que foi punido pela igreja. A maioria da igreja se reuniu e puniu esse irmão. No entanto, esse irmão, pelo que o texto aponta, ele se arrependeu. E Paulo diz: perdoai-lhe, assim como eu já o perdoei, perdoai vocês também. E aí ele diz assim: porque se a gente não perdoar, o adversário terá vantagem sobre nós, ou ele nos vencerá. E aí ele conclui dizendo: pois não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as artimanhas do adversário, de Satanás. E quando nós olhamos para esse texto, para esse acontecido na igreja de Corinto, aprendemos muito com ele, porque hoje não é diferente. O perdão é algo que deve estar no coração do crente e deve estar no nosso coração para que a igreja esteja unida, para que a igreja não seja vencida pelo maligno, para que nós não sejamos vencidos pelo maligno. Quando olho esse texto, lembro das palavras de Pedro, que diz lá na sua primeira carta que o diabo é como um leão que ruge, está ao derredor procurando alguém para tragar. Então, a semelhança do que Pedro diz se encaixa muito bem, porque Paulo diz: olha, não ignoramos a intenção do diabo. E ele quer nos tragar, ele quer nos vencer, ele quer nos destruir. Como ele faz isso? Quando nós não perdoamos os nossos irmãos, quando nós guardamos mágoa no nosso coração, quando nós não buscamos a Cristo e colocamos diante dele o nosso coração. E por isso muitas vezes nós endurecemos o coração e o perdão não é uma coisa muito palpável. Mas Paulo está dizendo claramente: não ignoramos os ardis, as artimanhas do adversário. Nós sabemos que ele está rugindo e ele quer nos tragar, ele quer nos vencer. Mas para vencê-lo, para que ele não tenha acusação contra nós, para que ele não tenha vantagem contra nós, o caminho é o perdão. E aí nós lembramos do próprio Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, que diz assim: livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós vemos o apóstolo nos alertando que o perdão deve estar no nosso coração e nos lembrando sempre de que Deus nos perdoou em Cristo e assim nós devemos fazer com todo aquele que se arrepende e vê que cometeu algum erro, para que o corpo de Cristo esteja são, para que a igreja esteja sã, para que nós estejamos caminhando com Cristo e não ignorando, sabendo dos planos do maligno, mas não sendo vencidos por ele, ao contrário, vencendo em nome de Jesus, com atitudes santas, com atitudes que glorificam o nome do nosso Deus. Amém? Pensemos nisso e que o Senhor nos dê um coração perdoador nesse dia. Deus abençoe.